Dia. Bom dia, Dia, boa noite. bom Bom, dia, temos boa hoje a noite. Vilma e a Keila, primeira vez participando aqui com a gente. Pode fazer uma breve apresentação para nós? O breve é que é um problema, né? Para todas, viu? Bom, Sim. mas meu nome é Vilma Damasceno, eu moro em Santos, mas é muito atual e foi um ato de coragem que vir de São Paulo, que eu sempre morei, nasci em São Paulo. Ah, também foi um ato de coragem sair da área que eu estava. Sair não, né? Eu cumpri a minha meta na educação com crianças e no administrativo também. E aí eu parti para fotografia. Depois que eu parti para fotografia, eu descobri que a fotografia sempre existiu em mim, só não tinha me comunicado ainda, né? Então, assim eu fui começando e as coisas foram fluindo e estive o tempo inteiro atenta aos sinais, né? Para ter certeza de cada rumo, de cada lugar onde eu deveria estar. E hoje, aqui com vocês, eu tenho certeza que eu estou na hora certa e no lugar certo. Muito Ai, muito feliz. bom. Bom, muito prazer, eu já conheço algumas meninas, né? Eu sou consultora e gestora de negócio, desenvolvedora de negócio na empresa chamada Doterra, muitas pessoas já conhecem. Eu trabalhei também na área, né, infantil, trabalhei por muito tempo na área com crianças, com tradução e ser intérprete. Morei no Japão também, assim como a Kelly. E nós viemos para o Brasil, assim também como a Vilma, né? Com fé e esperança de que tudo iria dar certo. Nós mudamos do Japão para o Brasil repentinamente. Nessa casa aqui não são os filhos que crescem e vão embora, nessa casa são os pais que saem de casa. Nós saímos de casa, deixamos meu filho lá no Japão e viemos para o Brasil para desenvolver a Doterra como um negócio mesmo. Lógico que os óleos essenciais, assim como a Charlene, gente, eu amo ela, né? Ela tem muitas dicas interessantes, mexe com as plantas. Então, ela entende muito bem, né, que os óleos essenciais têm também o mesmo poder que a natureza que ela apresenta através das plantas. É a planta envasada que eu falo sempre. Então, no intuito de ajudar mesmo a alcançar o máximo de pessoas nesse mundo tão cheio de depressão, síndrome do pânico, medo, ansiedade, né? E muito pós a pandemia. Então, nós viemos com essa esperança, né? E com esse intuito de que quando nós pingamos uma gota na mão de uma pessoa, uma gota é isso mesmo, né? É curar o mundo, né? E também impactar a vida de pessoas trazendo esperança, né? Trazendo também uma oportunidade de negócio, de segunda fonte de renda. E assim estamos caminhando. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que casou certinho com o tema, né? Meu negócio, extensão de mim, eu me perdi, como que eu me encontrei? Caso assim, não no meu caso, mas muita gente tem um relato assim, depois do Covid, eu me perdi, Sim, me encontrei, não sei se alguém aqui se identifica com isso. Alguém se identifica? Pós-Covid ou muito. não teve nada a ver? A Chay? Não, o meu foi antes. O meu foi antes do Covid. Nós fizemos uma transição de mudança de estado, né? Porque os meus filhos cresceram e eles queriam cada um seguir seu caminho. E eu trabalhava como funcionária pública, né, cuidando de crianças nessa época. E quando eu fiz essa transição, né, essa mudança de estado, eu obrigatoriamente eu tive que deixar meu trabalho, porque eu era funcionária pública daquela cidade. E quando eu cheguei, eu estava perdida, eu não sabia. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia exatamente em que área eu me encaixava. Tudo que eu ia em encontro não supria aquela minha necessidade. Uhum. Eu não sei, E todo eu não mundo sei quem nessa tá. fase teve um remeleixo, né? A pandemia ela mexeu de alguma forma dentro de nós. E a Sim. Harumi respondeu aqui que sim.
E a Chay também. Transformou também, né? Mexeu com a vida dela também, né, Harumi? Se quiser contar um pouquinho mais, escrever aqui. Mas acho que mexeu um pouquinho ou Sim. muito, né? Foi Ou a muita história Chay. de A vida. Chay, a câmera dela deve estar ocupada. É, fechou temporariamente. Quanto ela escreve? Ah, Aqui, ela ó, já ela escreveu. escreveu. Vamos Segura, ler. viu, Você pode ler, Harumi? Belle? Sim, ela falou: em 2014, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano por perder uma pessoa muito especial, mas foi durante a pandemia que eu me aprofundei. Se Incrível. quiser compartilhar mais, Harumi, Rá, pode. sobre o que Sim, você não. aprofundou. Sim, pode contar, Harumi. Uhum. A gente para aqui para ler. Enquanto isso, acho que a Viu ia falar, né? Enquanto o Harumi escreve. É, Sim. sim. É, não, eu na pandemia, eu já estava no processo, porque um pouco antes, é, eu já estava na reflexão do que eu ia, fazer depois que eu saísse da área da educação e tal, e eu já tinha começado a fotografar, já estava estudando, né? Mas era muito no começo, era paralelo ao trabalho, é, eu já fotografava, né? Então, a pandemia, serviu para eu fazer reflexões profundas e entender, o que por que eu tinha escolhido fotografia de família, por que eu estava escolhendo a fotografia documental, qual era essa necessidade aqui dentro de mim, né? Então, foi um período que eu estudei muito, né? Procurei, graças a Deus, né, mentores, pessoas assim, muito sensíveis a isso, né? E produzi um projeto autoral, estimulado por um desses mentores do nosso grupo, com a gente tinha que fazer uma fotografia por dia dentro de casa, né? Uhum. Só que a maioria dos fotógrafos tem família, tem cachorro, tem filhos, um monte de coisa, né? E eu não, eu estava sozinha, né? Então eu tinha que produzir esses autorretrato o tempo inteiro, né? O que que era significativo para mim naquele dia. E essa questão de olhar para mim mesmo e usar a fotografia como ferramenta, eu fiz grandes descobertas, né? Eu tinha aquela questão de sentir falta de uma família, né? É, dessa, de ter um contexto maior, né? Então, daí o meu prazer de trabalhar e buscar, esses registros para as outras famílias. Então, estar na fotografia na casa das pessoas ou qualquer evento, eu tenho muito esse olhar porque eu tenho aqui na pele a importância disso, a importância de trazer bem para perto e para o coração, estes momentos de amor, de olhar, de emoção, de sentimento, né? Então é assim é desse jeito que eu vim para fotografia, né? Então é necessariamente assim, eu não me perdi, Aperfeiçoou. enquanto o que eu ia fazer, mas sim, foi um momento, foi um período, né? E depois também com a mudança para cá, aí são fases, né? Você vai achando outros momentos que você tem que, se desafiar e superar, né? Porque Uhum. você vem para uma outra cidade que você não sabe também quais são os costumes, como é que acontecem com os fotógrafos aqui. Uhum. Então, eu tô aqui desde setembro, vai fazer quase um ano. Aí eu tô sentindo que agora eu tô conseguindo me introduzir, mas eu deixei também, é, o tempo falar, sabe? Eu deixei meus sentimentos buscarem assim, o que que era importante hoje para mim. Eu estava pronta para sair para a rua para falar com alguém, e tal. Então eu vim para cá e eu terminei ficando muito em casa também. Eu comecei a observar que eu estava assim.
parecia que eu estava na pandemia, que por que que eu não estava saindo, né? E tal. Então também foi um processo de sair da casca, sabe? E eu tô sentindo que agora que eu tô expandindo e encontrando as pessoas, escolhendo, né, de alguma forma, as pessoas que vão me rodear aqui com o meu trabalho, e eu tô muito feliz, porque tem acontecido coisas muito boas. Ai, que maravilha. Me lembrou a palavra que a gente falou na outra reunião, que é lapidação, né? Então, assim, tem momento que a gente é momento de lapidação, de adaptação. Então, foi isso que você passou, né? Durante a pandemia. A A Chay? gente está sendo Ah, não lapidado tem o tempo a. todo, né? A Aham. A Harumi, Harumi ela comentou. comentou aqui. Você tá com ela aberta aí? Eu tô com ela aberta aqui. Não. Peraí. Pode ler para Tá, eu vou nós? ler. Tá. Pode ler? Ela colocou aqui, continuando, né, a experiência dela depois da pandemia, sobre autoconhecimento, sobre entender a minha parte neste mundo, e foi na minha essência que eu descobri que já era terapeuta. Diante disso, busquei me profissionalizar. O termo terapeuta do abraço surgiu esse nome no começo deste ano, onde eu me identifiquei que essa é a minha marca, o meu branding, onde eu posso conectar com as pessoas através do meu abraço e é onde a pessoa sempre lembra que neste momento ela recebe algo muito além do abraço. Nossa, Uhum. Maravilhoso. eu Maravilha. falo que bom que ela existe, que bom que ela veio trazer essa mensagem. Acho que é isso, a gente sente falta disso mesmo, de se Uhum. encontrar no gesto e muito mais do que no gesto. E é isso que eu sinto que a Harumi traz, que Isso. E na vai pandemia além. também, muita gente Sim, parou de se abraçar, né? Parou o contato afastou. físico, afastou geral. Então, assim, depois, quando passou tudo isso, era até estranho, né? Algo que era Parecia normal que, ficou estranho. né, travava. Será que eu posso? Será que eu É. devo? Aí agora a gente passa a se preocupar, inclusive, se a gente está invadindo o espaço de segurança da pessoa em se aproximar. Aqui falando, né, pelo Brasil, né, tem essa coisa do contato, de você querer ir lá no rosto. E depois da pandemia a gente passou a se preocupar com isso. Putz, será Hum. que a pessoa criou uma barreira? Se está tudo bem para ela? Tem gente que mantém ainda. Eu Tem, vejo, tem pessoas que ainda sustentam tem esse sim. distanciamento. Poxa, o que que decorre disso? Até vai até para Harumi, né, essa reflexão, né? O que que decorre disso? Depois da pandemia, as pessoas acabam se afastando, e o que que gera dentro dela esse afastamento? É essa necessidade de você se reconectar com o outro, de se Eu permitir. sei. Hum, Gera travas de tensões musculares. A pessoa fica isso com rígida porque certeza, ela não está livre, aberta, né, para com certeza. para expor o próprio sentimento dela de afeto. Então fica rígido, O corpo, o corpo travado. acusa exatamente como a gente está emocionalmente. É isso. Quer falar, Chay? O meu foi, a pandemia foi um divisor mesmo, porque como eu trabalhava na parte da hotelaria, né, fechou tudo, não podia, Hum, a praia fechou aqui, a gente não podia ir na praia, né? Aí era o universo falando, né, vamos modificar alguma coisa aí dentro. Mas parece que você não quer acreditar, né? Você fala, não, vai voltar tudo ao normal. Mas independente disso, o que eu tirei de lição é você não colocar no exterior, né, as suas expectativas. É você estar em conexão com você mesmo, escutar o seu eu. Eu preciso mudar, independente do que acontecer lá fora, né? Porque de tempos em tempos, nós somos cíclicos, né? Vão uhum. acontecendo desafios, vão aparecendo mudanças, e tudo isso faz parte do nosso crescimento. Só que a gente vive naquela zona de conforto, né? Querendo que as coisas sejam lineares. Poxa, foi na Então, pandemia que você abriu sua oficina na botânica? pandemia, o que que aconteceu? Eu tinha um jardim muito grande. Uhum. Aí eu falei assim, agora eu tenho que cuidar das plantas, né?
Uhum. Porque antes cuidar das plantas era assim, tinha que ter aquele horário para manter elas bonitas, Uhum. mas não tinha aquele olhar, né? De olhar para elas, de perceber, porque naquela correria do dia a dia, o que que você faz? Você passa pela vida, né? Você não está na vida, você não está presente. Pelo menos comigo, né? Eu senti isso. Aí foi então que eu comecei a olhar com outra perspectiva. E essa perspectiva, ela mexe com você também, porque a planta não para, né? Ela cresce, ela morre, a folhinha cai, nasce uma nova, e aquilo ali vai te perguntando: nossa, mas eu tô parada. A Uhum. planta tá. Amanhã eu venho aqui, ela já tá diferente. E eu Uhum. tô parada. Isso vai mexendo com você. E você aproveita ou não, né? Você entra naquilo que a gente tava falando. Ou a gente entra em choque de, poxa, eu tenho que mudar e fica estacionado, vendo as coisas passarem pela sua frente, ou você se modifica junto com aquilo que está tudo acontecendo. E daí é sempre aquela coisa, você tem que olhar o lado bom ou o lado ruim, né? E vai depender das pessoas que você tá do seu lado. Porque eu já tinha passado por outros momentos assim, quando eu voltei do Japão também. É um choque cultural muito grande, né? Quando você mora num país, aí você volta, ainda mais na idade que a gente vai, depois volta adulta, a gente vai infantil e volta adulta, com responsabilidade, tendo que enfrentar outras perspectivas. Então, eu pensei muito nisso na pandemia, sabe? Eu falei, não, já passei por isso outra vez. E aquela coisa de você se reconectar com você mesmo, porque daí você esquece de você e vai apagar incêndio, que eu falo. Você entra no modo apagar incêndio. Esse modo apagar incêndio é muito perigoso porque você só está fazendo por fazer. Você não tem um propósito de fazer, você não tem o que você veio fazer, qual que é o seu objetivo, o que te move, para quem te move, qual o sentido de te mover. Isso é um despertar assim, cada um vai ter o seu, né? De um modo diferente. Então foi na pandemia que eu comecei a ver que eu tinha que fazer uma coisa diferente. Só que daí eu escolhi fazer outra coisa que era totalmente diferente do que eu já tinha feito antes. Me desafiei numa coisa que eu não É, estava preparada. para quem não sabe, a Chay de direito abriu uma pousada e depois agora com oficina botânica, né? Mas assim, como eu já tinha noções, né? Porque eu tinha feito arquitetura, mas não tinha completado. Tem arquitetura. Aí eu tinha uma noção das coisas. Mas o ser vivo, que planta é um ser vivo, é diferente de você mexer com coisas, né? Construção. Ah, coloca aqui, sobe ali, encaixa aqui. Que eu sou uma pessoa muito prática. Então eu já falava assim, não, vamos fazer aqui, vamos colocar ali, vamos... Mas espera aí, tem todo um aparato. E essa calma que a natureza pede era a minha calma que estava longe de mim, que estava faltando voltar para mim. Aí eu já antes, eu já estava falando acelerado, isso aqui, todo mundo falou, nossa, mas você sempre falou tão, porque, pode ver, eu falo devagar. Aí voltou, sabe, aquela calma, aquela. E daí tudo vai se encaixando, porque você vai encontrando uma direção. Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho. Eu não sei se é você que abre um olhar, né, Uhum. para aquilo que Permite estava na sua também. frente, já estava ali, mas você não estava enxergando, né? Vamos ver o que a Rafa falou. Existe uma energia que a natureza transmite, que traz o equilíbrio para a nossa vida, voltar à essência. Perfeito. Sabe que, se eu puder pegar um gancho bem rapidinho sobre a questão da natureza, eu estou tendo um olhar diferente agora, incrível ver, que a Chay está participando disso de pertinho, porque até
olha como as coisas são, né? A vida fala com a gente. Cabe a nós ampliar nossa consciência para entender o que que a vida está querendo dizer. E por que que eu estou falando isso? Até pouco tempo eu entendia que eu só era capaz de ter plantas artificiais. E aí aconteceu eu visitei meu pai, eu, eu vi o lírio, nosso querido lírio, eu compartilho com ele, ele tinha ganho e ele falou, olha, eu não quero perder o lírio, né? Ele falou assim, eu mal fico parado aqui em casa, enfim. E aí ele me deu. Eu falei, eu aceito, porque é a minha primeira experiência em cuidar de uma planta viva. E eu fiquei com medo. Olha aí, eu fiquei com medo, porque tem duas importâncias ali. O meu pai que estava me dando seria a minha primeira planta viva. Eu falei, eu não quero perder a planta, e menos ainda também pelo significado de que foi um presente do meu pai. E aí eu abracei esse lírio e eu ganhou um propósito para mim olhar para a planta. Eu aprendi a conversar com ele. E aí, uma das primeiras coisas que eu faço no dia, eu olho para ele, eu já jogo uma aguinha, eu vou querer entender como é que eu posso fazer com que fique melhor. Isso faz com que, quando eu vi que o lírio desabrochou, será que eu posso falar assim? É assim, né? Que abriu É, a florzinha. Eu falei, pronto, gente, eu tava com medo de perdê-lo. E aí, quando eu vi que ele floresceu, eu falei, eu sou capaz de criar planta é o seu viva. troféu, né? Isso. E aí eu ganhei. Olha só como a gente atrai. Olha aqui. Ganhei do meu primo. Em seguida, gente, em seguida, eu nem pedi, eu ganhei. Eu falei, gente, aí veio as leguminosas. Eu falo errado, gente, leguminosa não tem nada a ver. Como é o nome? A pequenininha? Eu sempre confundo o nome dela. Suculenta? Obrigada. Eu estou É, falando, olha só, acertei! vê? Acertou. E Até aí aquele ele tá Ah, aprendendo. ufa! eu, eu Tô tendo uma sempre boa confundo. professora agora. Enfim, gente, o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente só precisa se permitir se surpreender mediante as oportunidades que a vida nos traz. E isso faz com que a gente se reconecte com a nossa essência, com a nossa potência, propriamente dito. E tá tudo aí, né? A gente só precisa se permitir florescer. Esse... Já pensou? Eu já tenho uma que eu cuido bastante, Eu, que eu traz também. dinheiro. Eu fiquei sabendo que traz a Oh, prosperidade. Só que eu nunca sei pronunciar. Aí eu falo pra Chay, olha minha cuca. Como que fala, Chay? Zamioculca. Aí, ó. ai, Mas sério, é o nome eu da planta, né, amo. gente? Ou é o Foi nome a, É o nome da artístico, planta. apelido? Ah, tá. Que eu pensei agora que tem que dar apelido para as plantas, né? a Ah, eu primeira tenho uma planta amiga que eu que não encontrei tinha. quando eu cheguei numa casa foi exatamente ela. E eu me apaixonei, É porque diz que linda. ela é muito resistente, né? Ela é resistente também, fica um Ela mês é sem tomar água. brilhante. Aí eu falei, nossa, ela é que nem nós, assim, é resistente. Se ela fica um mês sem tomar água, então imagine, nós vencendo os desafios. Então eu tenho uma aqui na Ela minha sala. tem, ela tem um bulbo embaixo dela, que ali ela retém a água, sabe? Eu Aí percebi. ela aí ela é bem resistente mesmo. E muitas pessoas só usam ela para ambiente interno, porque como ela é resistente, né? Ela é uma ótima planta para ambiente interno. E realmente, assim, fisiologicamente, é uma planta que não gosta muito de sol. Porém, as minhas vivem no sol de 30 graus e elas continuam bonitas. Então, eu vejo que é uma planta mesmo. Eu acho que ela é mais resistente até que a espada de São Jorge. É, Porque a é, espada de a São Jorge é minha, bem. a minha, uma vez por mês, eu coloco ela na varanda, aí eu dou um banho nela, jogo muita água nela, jogo água nela assim, deixo ela lá. E quando chove também, eu coloco ela lá na chuva. Aí eu seco e trago ela para dentro, mas quando nós saímos em viagem, está acelerado o trabalho, aí eu só passo e falo para ela: me desculpa, me perdoe, aguenta firme, que quando eu voltar, nós vamos ter recompensa. Aí ela tá firme, florida, linda, eu amo É ela porque muito. que eu fiz? Eu busquei ferramentas para desmistificar isso, que cuidar de uma planta é difícil, né? Porque é a mesma coisa com nós. Se você falar assim, eu não vou passar um batom, não vou fazer um banho, né, com esfoliante, você vai se deixando. Então a planta é a mesma coisa. Você cria um hábito e aquilo vai incorporando em você e aquele hábito vai te o quê? Favorecendo,
né? Uhum. Não é um peso você fazer o autocuidado. Pelo contrário, é esse resgate, esse olhar. Talvez a gente se perca. Eu fiquei pensando nisso ontem, antes da gente entrar na sala. Eu durmo e antes de dormir eu fico refletindo. Será que esse olhar que a gente se perdeu do nosso negócio foi quando a gente parou de se cuidar? Ai, eu tô dando risada porque a Chay. Me desculpa pelo horário, mas é que eu tô. Ela compartilhando as coisas. Tipo, 1 da manhã. Minha cabeça fica mil. Tá tudo bem, É né? que eu tô muito feliz. Ela compartilhou assim. Por isso que é muito bom ter pessoas, ambiente, conexões, sabe? A gente tá criando um projeto maravilhoso. Chay, logo mais. A gente vai estar colocando na mesa entre sócios aí pra vocês saberem, né, Chay? Sim. E vamos pegar aqui o gancho sobre autocuidado e eu quero saber da Belle, como que foi esse, se você Processo ficou de. perdida ou antes de ficar perdida, você encontrou o seu caminho, como que foi? Estão preparadas? Eu Porque, ó, estou. eu vou Ó, tem até aqui tentar. o cafezinho. Porque eu também tenho essa tendência, né? Eu vou falando. Antes de eu começar, eu só quero completar que a Harumi comentou aqui. Eu tenho uma amiga que não tinha mãos para cuidar de flores. Aí falei para ela dar nome. Aí ela começou a conversar com ela e hoje ela tá feliz, pois todas florescem. Faz toda a diferença Olha. realmente a gente se Ai, relacionar que com as lindo. plantinhas. É um aprendizado e tanto, faz muita diferença. Bom, vamos lá. No meu caso, gente, eu falo até que eu me encontrei há pouco tempo. É isso. E por quê? Acho que ali, entre a infância e a adolescência, eu não tinha a clareza que muitas crianças, jovens, né, já têm. E olhe lá, porque na verdade não é esperado que você tenha clareza de caminho profissional quando você é novinho. Você ainda está se conhecendo, né? Está conhecendo a vida, na verdade. Mas muitas pessoas acabam sendo direcionadas, e tudo bem, e funciona. Mas no meu caso foi diferente, porque eu tive muitas nuances profissionais. Eu precisei trabalhar pensando já em fazer faculdade, então já era muito aquela cobrança social, precisa fazer faculdade. Ninguém sentou para conversar comigo e falar, mas o que está realmente no teu coração? O que que você gostaria de fazer? Eu tinha ideias só, mas eu não tinha amadurecido essas ideias e fui levando na vida, assim, mediante as experiências, eu fui descobrindo aos pouquinhos, mas se você perguntasse para mim, durante esses anos, mas você já sabia? Não, para mim eu me dei bem no sentido de começar a trabalhar numa empresa ótima, que eu pude crescer, que me formou como pessoa e profissional, e a partir dela eu comecei a performar melhor como profissional e investir naquilo que eu ia querer fazer, mas nunca era uma coisa assim. Ai, mas é tipo, exemplo, tá? Que a gente ouve muito isso, né? Eu quero ser médica quando eu crescer. Eu quero ser, não sei, eu quero fazer qualquer profissão, que a pessoa já chega direto e fala que vai, né? Eu não tinha isso. Eu tinha, assim, sabe, fragmentos, assim, por exemplo, eu gostava de tudo que era artístico, eu gostava muito de me ver em palco, de me ver cantando, um monte de coisa nesse sentido artístico da palavra. Só que não tinha como eu seguir nesse caminho na ocasião. Então, eu fui muito me descobrindo durante as experiências de vida. Aí, quando eu fui para a empresa, porque eu precisava pagar minha faculdade, dentro da faculdade, eu comecei a ter sinais, sabe, pontinhos de luz de onde seria o meu lugar, era isso. E aí foi conectando, porque eu falei, já entendi. Bom, de exatas eu já sabia que eu não era mesmo, né? Porque isso na escola ela falava comigo. Mas eu entendi que eu queria ir para a área de humanas. Aí depois que eu me formei, eu entendi que eu gostava muito do universo da psicologia enquanto também gostava muito de animais, entende o conflito ali? Muita coisa na cabeça. Então eu estava ainda me descobrindo. E aqui, gente, eu já tinha entrado na vida adulta, estava trabalhando, e eu já sabia que eu gostava muito do meu trabalho, que era trabalhar no concierge, trabalhar com o público. Aquilo tudo para mim fluía. Eu estava em conexão com aquilo que eu tinha dentro de mim. Mas se você chegasse e perguntar, nossa, mas qual que é a sua carreira? Eu ficava, gente, eu sei que eu gosto de psicologia, eu sei que eu estou me formando, quero ir para o RH da empresa, mas assim,
pá, pum, aquela coisa rápida, eu ainda sentia que eu ainda estava navegando, sabe? Aí a vida me levou para. Eu precisei me desligar da empresa, e aí a vida me levou no susto para o empreendedorismo. E aí no empreendedorismo eu descobri que, poxa, eu gosto de treinar pessoas, porque foi quando eu me formei como coach. Eu descobri que eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de ensinar. Só que assim, novamente, eu ainda estava desfrutando do que a vida estava me trazendo. Não era algo pá, certeiro. Então eu precisei ir descobrindo. Eu me sentia dentro de mim, tá? Quando alguém pergunta, né? Sabe aquela coisa do pertencimento profissional? Ai, você é da área jurídica, você é da área de gestão de pessoas, você é da área da saúde e por aí vai. Eu me sentia muito deslocada nesse sentido. Então, eu fui descobrindo com o passar dos anos que uma coisa que pegava muito na minha vida é que eu me comparar me puxava para baixo. E como eu não tinha essa clareza, isso era tóxico, tóxico dentro de mim. Porque se eu ficava olhando as pessoas que já aparentemente estavam encontradas profissionalmente e eu ainda estava me descobrindo, aquilo estava fazendo com que eu me sentisse deslocada. Eu falei, alguma coisa de errado comigo, será? Né? Aí eu precisei entrar num momento, eu precisei, aqui pulando, tá, gente? Aí eu, enfim, voltei para a empresa, para o shopping, porque eu tive contato com o administrativo, eu precisava ter esse contato com o administrativo para eu descobrir quem era eu além do público, que era o meu maior tempo de experiência profissional, eu no público. Eu adorava, só que eu precisava crescer, eu queria saber quem eu era no universo, que era aquele universo que se você perguntasse, você é formada em quê? Administração. Eu queria saber quem eu era no âmbito profissional, no âmbito administrativo. Então eu me dei essa oportunidade. Só que ainda assim eu tinha esperança de ir para o RH, de inspirar pessoas, de treinar pessoas, de desenvolver pessoas. E eu estava numa área que me permitia ampliar a minha potência, só que eu não conseguia funilar para fazer exatamente aquilo que eu queria. Então eu acabava que fazia mais daquilo que não era exatamente o meu forte, em vista daquilo que realmente era o que as pessoas olhavam para mim e falavam: caramba, você tinha que estar fazendo isso aqui. Aí isso começou a minar minha energia. Chegou num dado momento que eu falei: eu preciso de terapia. Aí eu fui buscar terapia, porque senão eu não sei. Eu comecei a adoecer. Eu falei: eu não posso largar o emprego e nem nada, né? E aí eu busquei terapia e junto com isso eu li muito, principalmente sobre propósito de vida, que eu queria entender, afinal de contas, quem sou eu aqui no palco da vida, o que que eu vim fazer. Então eu fiz muito momento assim de autoconhecimento mesmo, tive que investigar minhas crenças, eu tive que entender, olhar mesmo, eu tive que escrever com muita paciência. Eu tive que escrever quais são as minhas habilidades. Eu tive que conversar com as pessoas à minha volta para falar no que eu sou boa. Aí eu tive que lembrar o que que as minhas amigas falam para mim, sabe? Então eu fui juntando uma coisinha aqui, outra aqui, com o que eu gosto muito de fazer, com o que eu aprendi a fazer. Eu fui fazendo uma somatória que chegou num dado momento, e aí vem o sinal da vida, tá? Eu falei, gente, não dá, eu preciso fazer alguma coisa que faça realmente sentido na minha vida. Por quê? Um outro sintoma, eu começava e parava. E aí criei uma imagem para mim mesma e para quem estava me acompanhando. Falando, caramba, ela começa e para, cada hora é uma coisa, entende? Aí eu me sentia perdida. E aí eu olhava as outras profissionais, aquilo só puxava mais para baixo. Eu falei, gente, eu tenho que parar com isso. Enfim. Aí eu vi na internet uma divulgação, né, um post sobre palestras e tudo que envolve palestras por essência e tudo mais. Eu falei, deixa eu ver sobre isso. Aí eu comecei a me aprofundar mais no assunto. Eu já estava naquele processo de habilidades, de pontos fortes, do que eu faço bem, o que as pessoas reconhecem em mim e tudo mais, o que eu gosto de fazer. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu tô sentindo assim que agora eu pisei no meu espaço. Agora eu entrei onde eu tinha que entrar. Então agora eu tô assim olhando o mundo que eu sempre sonhei, mas que eu não tinha clareza de que era, e as coisas estão finalmente tomando forma, aquilo que a Kelly falou, né? Eu estou sendo lapidada pela vida, pelos profissionais,
pelas ocasiões, eu estou me permitindo construir e botar tudo aquilo que eu acredito está dentro de mim para fora. Então, assim, claro, eu fiz alguns saltos aqui, porque realmente a minha história teria que de fato ser uma palestra. Mas para contextualizar vocês de que eu até então me sentia perdida. Então, eu realmente me encontrei há um pouco mais de um ano atrás. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida no percurso, vocês me perguntam, tá? Porque eu Eu sei ia que eu falar vou assim, voltar no nossa, tempo. você tá florescendo neste momento. E quando eu Sim. falei da florescer, eu lembrei da nossa conversa, né, Beli? Você tá. Ela falando florescer e eu. Tá em vulcão, em erupção, você tá borbulhando neste Eu momento. tô... Ele borbulha e eu floresço. É, Eu não aguento. É poético. é. É, A Haru me não colocou tem. aqui, uau, Ó, parabéns. parabéns. Obrigada. É. E Enfim, gente, tem essa muita coisa, transformação né? é lindo, né? É É, lindo. E ela tem que ser contada. Eu acho que todas nós precisamos contar a nossa transformação, porque a história da Vilma vai conectar com alguém, da Keila vai conectar com alguém, da Harumi, da Shai, da Belly vai conectar com alguém. Porque cada um de nós temos um perfil totalmente diferente, né? E como se encontrou, né? E pegando o gancho aqui, eu assim sempre fui muito um vulcão erupção no sentido de que se eu começo eu tenho que terminar. E desde pequenininha, sabe? Então, muitas vezes eu fico assim, qual é a diferença entre insistência e persistência? Porque é. às vezes, né, se for colocar na balança é bom ou ruim, né? Até que ponto? Então, isso aí É foi que o meu maior desafio. Quando eu fiquei perdida, realmente foi 2008 por aí. Aí teve uma crise no Japão. A primeira vez que eu fui para trabalhar foi no ano de 97 no Japão. E aí teve uma crise em 2008. Mas antes de acontecer de fato uma crise, que foi assim, pode-se considerar, afetou o mundo todo, eu voltei para o Brasil, na intenção de estudar, ficar no Brasil. Só que eu tinha perdido uma gestação, onde eu fiquei com depressão. Relacionamento, nossa, aí foi uma depressão assim que eu voltei pro Brasil depois de, sei lá, quase 10 anos. E aí eu fiquei perdida. Eu tava no apartamento em Curitiba, que eu nasci em Maringá, mas eu tava em Curitiba. Eu tinha medo de sair na rua. Só que aí eu não sabia que isso era uma depressão. E aí também, ou medo de sair na rua, ou quando eu saía, eu não queria voltar mais pra casa, sabe? Aquela coisa, fuga. Aí eu pesquisei Ilha do Mel, gente. Eu vou contar a história da Ilha do Mel porque foi aonde tudo começou. Tem uma Ilha do Olha, Mel, para quem conhece. Quem conhece aqui Ilha do Mel? eu amo! Você pega uma balsa ali do porto ali e é uma ilhazinha que não tem carro ali, é só a pé. E você pode tranquilamente ficar assim, sozinha, sabe? Um espaço que. Em 2008, né? Depois eu voltei mais uma vez com a minha família. Não, voltei umas 3 vezes. Mas enfim, lá é maravilhoso. Peguei uma pousadinha assim na frente do mar, então eu pegava um livro, eu fiquei uma semana. Pegava um livro, ia lá na praia, caminhava, sabe? E eu tive meu momento. Aí teve uma. E aquele vazio, né? Superando a depressão. Teve uma vez que eu tava andando e falei, massagem, tava escrito massagem. Eu falei, eu vou Olha, fazer uma massagem. Aí eu fiz uma massagem, gente, que a mulher não era brasileira. Mas ela não conversava, não se comunicava muito, mas eu tava tão assim, tipo, não querendo contato com ninguém, conexão. Não, eu queria me conectar com a natureza e tudo mais. Recebi uma massagem que depois eu voltei para Curitiba e comecei a ir em clínicas para receber massagem que nem daquela mulher. Comecei a pesquisar no YouTube, na época era Orkut. Eu falei, que massagem que é essa? Aí eu fui vendo estilo de massagem, não sei o que, era da Tailândia. Eu olha. falei, uau! E aí comecei a pesquisar. Curitiba, massagem tailandesa. Não tinha. Eu falei, e agora? Para onde que eu vou para achar aquela mulher? Aquela técnica maravilhosa. E aí, buscando no YouTube, fui encontrando várias coisas assim. Ai, tô arrepiada. E aí, não, e o pior, no dia seguinte eu voltei na pousada pra procurar ela. Aí a mulher da pousada falou: Que mulher que faz massagem? Tipo, existe. Eu falei: Que é isso? Isso me deixou tão intrigada. Eu acho que é por isso que eu comecei, sabe? Voltei pra casa e comecei a procurar no YouTube, Google e tal.
E aí eu não tinha esse conhecimento da massagem. Eu tinha conhecimento da técnica japonesa de massagem facial, essas coisas assim que eu sempre fui cliente. Agora, aquela massagem com alongamento, com movimento, com aquela. Nossa, não tinha sentido. E todo aquele peso da depressão parecia que tinha se soltado. Eu comecei a abrir assim, como se tivesse dado um zoom assim. Comecei a ouvir melhor as ondas do mar, sabe? A minha percepção sensorial mudou. Eu falei, eu preciso viver, eu preciso fazer alguma coisa. E foi através dessa massagem. Bom, voltando na questão de procurar, de buscar. E aí, nessa busca, não sei o que, massagem oriental e lá, lá, lá. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, minha pesquisa tá no Japão de novo, o que que tá acontecendo? Chamei minha família e falei assim, gente, vou voltar de novo pro Japão. Aí todo mundo, quer, não acredito. Agora que você terminou o supletivo, eu ia fazer curso de aeromoça, porque eu falava japonês, eu falava português, né? É só dar um migué no inglês, pensei assim, né? Aí falei, não, vou voltar pro Japão. Aí eu voltei. Aí 2010, 2009, 2009, eu fui buscando, já fui encontrando um guia turístico lá na Tailândia, aí um spa que dá curso, e na época não tinha muitos contatos, sabe? E a Keila sabe, a Ra não, a Keila sabe que na época ali não tinha muita gente. E aí eu conversei com esse tailandês que era casado com não, era brasileiro casado com tailandesa e a mulher dele era massoterapeuta na Tailândia e tinha os contatos. Falei assim, será que você não pode fazer o guia para mim fazer o curso aí na Tailândia? Ele falou, olha, Kelly, mas aqui, ó, é batidão, você tem que ter uma base de massagem, porque senão você não vai dar conta. Eu falei, beleza. E aí eu tava lá no Japão trabalhando para ajuntar o dinheiro para fazer meus cursos internacionais. Aí eu tava vendo assim aqueles revistinha que fica na frente da sala de QQ, que a gente fala É, de. Aí eu vi anúncio, curso técnico em japonês, né? Curso técnico de shiatsu e lá, 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 doutorado. Aí eu falei, Alex, tem um doutorado que eu vou fazer aqui. O curso técnico é doutorado e papapá, vou fazer, mas o curso é de 1 ano e pouco, né, 1 ano e meio. Então faça, Kelly, porque depois você vindo para Tailândia, ó, você vai se dar bem. Aí eu fui atrás. Aí eu fiz o doutorado, curso técnico em Kyoto. Então era assim, trabalhar, pegar o trem, viajar, ir para Kyoto, que é uma é antiga capital longe. do Japão. É assim, fiquei 1 ano. Tá, 1 ano e pouco, aí mais uns 6 meses de estágio, depois continuei ali trabalhando. Aí eu fui para Tailândia, gente, sozinha, realizar meu sonho. E aí eu senti aquela passagem de volta. Aí tinha tanta fragrância, porque lá é tudo orgânico, com erva, com óleos essenciais e nananã. Eu falei, vou voltar aqui de novo. E eu tava acima do peso e eu não aguentava fazer massagem. Aí voltei no ano seguinte para fazer o de instrutora e tudo, né? De Thai Yoga. E eu fiz o curso também de produtos orgânicos, cosmético também. Bom, nesse meio tempo teve o tsunami de 2011, que a Ásia, a costa da Ásia ali, Japão, Tailândia, enfim, aconteceu várias coisas. Só que foi onde eu me encontrei. Mas eu fui somente lapidada na pandemia, quando, é, depois de 8 anos trabalhando no hospital, lidando com os doentes a gente consegue lidar, porque você vê a doença com laudo médico e tudo, mas as emoções ficam escondidas. E depois da pandemia que eu comecei a me aperfeiçoar na questão de olhar para o ser humano, e foi através de ser instrutora e professora que comecei a olhar com os outros olhos. Falei, ó, você tá ali forte, trabalhando, mas ó como que está aí os seus traumas através das suas tensões. Então foi a lapidação. Esse aí foi um resumo muito breve, mas foi assim que eu me encontrei, com uma massagem poderosa que me fez buscar no YouTube, Google e viajar o Oceano Pacífico para encontrar e para me profissionalizar, e hoje eu ensino.
Que maravilha! Caiu um cisco aqui no meu olho. Ô, Kelly, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Como é que você foi parar? Primeiro que você vai contando numa cronologia que eu falo assim, meu, quantos anos essa Eu sei. menina tem? Uns 85, né? Como assim? Não, não, eu não Não alcanço. bate. Que nem Eu não alcanço. eu Agora, atendi como uma. é que você chegou no hospital? Ah, tá. Eu tava atendendo uma cliente, ela falou assim: Nossa, minha conta não fecha, porque pra mim você tem 17. É que eu sou muito ativa, assim. Eu tenho 44 anos. Eu fui trabalhar no Japão com 15 anos. E ao total eu tenho 30 anos de vivência no Japão, porque quando eu era pequena eu tive experiência também de estar estudando na escola lá, junto com minha família eu fui. E depois que voltei para o Brasil, fiquei 10 anos, voltei para o Brasil e voltei na finalidade de profissionalizar com a massagem, que vai fazer mais de 15 anos atrás. Eu já sabia falar o idioma, já tinha então essas formações na área de massoterapia, doutorado e técnico, e eu tive a oportunidade de entrar para trabalhar no hospital como auxiliar de enfermagem. Eles estavam fazendo uma contratação. E aí eu coloquei, deixei meu currículo lá. E o meu currículo ficou por um ano escondido, até que foi fazer uma limpeza de uma mesa. Meu currículo estava embaixo de um livro, assim, grudado na mesa da chefe, sabe? A mulher fazia limpeza e o currículo ali, né? E aí, quando ela viu o meu currículo, eu falei, já fui para Tailândia, já fui, fiz o doutorado. Ela falou, não, eu quero essa menina aqui. E aí eu comecei a trabalhar no hospital. E na época, eles estavam fazendo formações de auxiliar de enfermagem. A Keila conhece o hospital onde eu trabalhei, a Harumi também. É um hospital de grande porte, só entrava por indicação. E aí, o que que foi determinante, eu falo para minhas alunas até hoje, assim, que no dia, não fui assim, porque teve um dia que, o dia de você fazer, qual é a palavra agora? Contratação? Às vezes eu esqueço a palavra Indicação? em português quando eu falo do Japão, você acredita? Integração? Contratação que foi selecionado Dia da cinco. seleção, é. Isso. Ah, Então, tá. eu não estava nesse dia. Então, gente, já tinha umas meninas que foram contratadas, tipo umas três que passou que já estava lá, e eu fui sozinha. Aí a diretora do hospital pegou e falou assim: Qual é o seu sonho? E a resposta foi determinante para eu entrar, você acredita? Meu sonho é montar uma empresa e ter uma instituição. Aí ela, do quê? De massagem. Isso, tipo, nem tinha a minha empresa ainda. Ela falou, interessante. Aí eu acho que ela pensou, ela tem espírito de liderança, ela é ativa, ela não sei o quê, sei lá, né? Que pensou como empresa. Falei, vou te dar uma oportunidade. Aí tá. E eu entrei e no hospital tinha aulas de formação. Então, assim, toda semana tinha uma aula de como levar o paciente com cadeira de roda, sabe? Aí, Primeiro socorro. primeiro Aí socorro vai. toda semana. Aham, de trocar fralda né, de pessoas que tá ali acamadas, e, nanã, e fui me formando, e aí a gente vai recebendo um Certificado. certificado. E depois disso, eu fui na faculdade em Gifu para receber o certificado de instrutora intérprete hospitalar, para ser ali realmente com certificação. Então, assim, essa caminhada no hospital durou 8 anos. E durante esses 8 anos, eu fui fazendo essas formações, fui auxiliar de enfermagem, fui intérprete hospitalar e montei minha empresa junto, assim. E isso já vai fazer 5 anos atrás. Veloz essa A menina. Vilma agora na calculadora. Na calculadora. O Será? cabelo assim bate um vento, a Continua não velocidade fechando daquele. muito a conta, né? O seu tempo é outro.
É diferente o seu tempo, né? Quem Em não usa da relação ao parte? do universo, enfim, é lindo isso. É muito legal. E aí a sua Então, vamos. empresa eu estou entrevistando a Kelly, porque é muito Sim, curiosa a sua história, né? Que aí você claro. chegou na sua empresa de A Kelly tem uma vivência profissional incrível e está na sua essência. Obrigada, Então, Haru. ela falou, antes a Carol me falou, eu acredito muito no poder do universo, onde ele mostra uma direção. Fiquei arrepiada. História de Kelly nos deixa arrepiada. É arrepiante, né, gente? Conhece a Kelly, você fala, tudo vai mudar. Porque ela É, transforma porque, tudo na vida dela e na vida de quem está perto dela. É incrível. é, Sim. Ah, eu tô toda arrepiada com essa reunião. Veio cada reflexão aqui para mim e eu fiquei me questionando, né? Porque tempo é relativo, tempo não existe. Ele foi uma ferramenta criada para esse mundo material para nos organizarmos. Então a exatamente. gente pode sobrepujar, né? O tempo, a gente pode Aham, pode enganar o tempo. realizar o que a gente quiser, Exatamente. qualquer tempo, É, né? o Nunca é tempo, tarde. o tempo que demora para mim é diferente para cada uma. É, Uhum. E assim, às vezes você pode pensar, "Ah, você é acelerada?" Eu não acho que eu sou acelerada, sabe? Olha só que coisa louca, né? E respondendo à pergunta da Vilma, eu depois eu vou ler a Harumi aqui, ou eu leio antes. Muitas vezes eu sinto que eu sou uma senhora de 60 anos por tantas experiências que eu vivi. É, mas assim, o importante é a nossa vitalidade, né? Como a é. gente se sente, independente das experiências. Eu abri uma empresa, lá no Japão funciona assim, um autônomo, né? Tem dois tipos de empresa, não, três na verdade, e o autônomo, que você trabalha sozinha, e uma empresa que a gente fala que é azul, do cartão azul, que você pode abrir e contratar pessoas. E Aqui nessa. também é assim. Hã? Aqui também no Brasil é assim. E nesse de contratar pessoas, no Japão permite você a capacitar novos profissionais. Então eu coloquei isso na minha empresa e eu comecei a trabalhar em casa. Eu morava num apartamento bem longe do hospital. Eu falei, não, esse tempo aí eu preciso reduzir. Então eu aluguei um espaço bem pertinho no hospital. Eu falei, não, se eu quero uma casa, eu quero uma casa. E veio um chalé todo de madeira, assim, muito aconchegante, 2 quadras do hospital. A Haru me conhece porque ela foi minha cliente e ia lá em casa. Eu coloquei uma rede no meio da sala, bem rústico, assim. E depois, a Keila também já foi muito, que ela era minha cliente. E E eu atendia nos finais de semana. Nos finais de semana e também à noite. Só que aí eu comecei a não dar conta mais. Aí então eu peguei o meu contador, falei assim, ó, o que que eu posso fazer? Já posso começar a ministrar curso? Ele sim. Aí eu comecei a ministrar curso. Então é uma instituição de capacitação. Primeiramente era para trabalhar comigo, que eu abri um novo espaço. Acho que aquele eu já estava no Brasil, não foi na inauguração. E na época eu não conhecia a Ra. Eu abri um espaço com 5 colaboradoras, todas que foi formado por mim, né? Com curso de facial, massagem corporal. E assim, durou pouco porque depois veio a pandemia. Mas eu tive essa experiência, foi pequena, mas essa experiência de capacitar profissionais, abrir um local maior, né? E agendar todo mundo, fazer estratégia de captação de cliente, sabe? Fazer aquele movimento que eu adoro. Numa promoção vinha 50, gente, 40 clientes, era assim. A Keila lembra porque eu lançava uma promoção, né, Keila? 30 vagas. No dia seguinte já acabava. E eu fazia muito promoção que falava One Coin, que é uma moeda. Uma moeda, uma massagem. Nossa, lotava. É, aquela era uma das primeiras.
Eu tinha uma estratégia, gente, infalível. E eu posso passar para vocês depois, que é maravilhoso, assim. Então foi isso. Foi isso que me fez mover até aqui. Ai, que lindo. Um exemplo, uma lição também. Eu já E a falei para nossa vocês, para que ela é fotinha, inspiradora. É, Vamos. nossa fotinho. A Harumi colocou que ela é Estrategista. estrategista. a Eu Kelly é acordo mesmo. pensando e de manhã eu tenho ideias. Durante meu sono, acontece alguma coisa. Com certeza. Tirei fotinha. Bom, finalizando aqui, eu gostaria que a Harumi pudesse participar, dando suas considerações. Mensagem final, Harumi. Sim, a Ra é ótima, ela, ela é ótima, vocês vão ver. Vocês vão ver. Já estamos percebendo. Eu Diante de quero tudo que encontrar foi com vocês. falado Diante de tudo que foi falado, quero que reflitam sobre tudo que falamos. Quero sobre, que sobre essência, ambiência, estratégia. Perfeito. porque semana passada a gente tinha, nos propusemos a fazer uma cartinha, né? Uhum. Para daqui 3 meses. Eu não consegui completar ainda. Eu já pensei, já filosofei, já escrevi, já reli as minhas que eu tenho, uma que eu fiz em janeiro agora, mas eu estou preparando ela ainda. E a Ra colocou. Ó, Keila. Ó, Keila! Que a Ra escreveu aqui? Mais? E o que nós podemos trazer para o Entre Sócias? Diante disso, vamos fazer um movimento. Ah lá, movimento. Uhul! Vamos sim! Muito obrigada, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação, mas permaneça aqui comigo, tá bom? Que eu tenho Kelly, uns eu recadinhos. posso falar uma coisinha antes? Claro, claro. É porque conforme a gente foi conversando aqui, eu falei assim, nossa, eu preciso anotar essas palavras, né? Hum, E então, meio que assim, talvez eu consiga também fazer uma reflexão sobre essa conversa que nós tivemos hoje, a partir das palavras que foram repetidas várias vezes, né? E com um adendo que a Harumi, eu acho que eu estava muito em sintonia com ela, porque eu senti isso também. Falei assim, tudo bem, a gente está aqui contando as nossas experiências, como é que a gente aconteceu a nossa vida e etc. Mas aí, o que que a gente pode levar para as pessoas? Eu já estava pensando isso que ela falou. Sabe, o que que eu entre sócios aí poderia fazer? Que palavra ou qual é aquela gotinha que vai fazer quem depois escutar aqui a live se mexer diferente, né? Ou refletir algo diferente. Então, eu construí algo assim, que nós somos natureza. Nós somos como as plantas, as árvores, enfim. É, que floresce com todas essas etapas que a gente conhece, né? De crescimento e de renascer também, de reflorescer o tempo todo. Aí eu lembrei da cebola, porque tem a questão das camadas, né? uhum, Então, parece que a nossa vida, ela é assim, é, acontece por camadas, por períodos na nossa história de vida. E cada período a gente consegue avançar sempre numa. Eu falo assim, eu falo com toda essa certeza, mas é só para a gente refletir sobre isso, não é fechado, né? É, tem a nossa essência. E aí como é que a gente está escutando a nossa essência? Porque parece que assim, quando a Chay falou, a Chay, né, que te chamam?
Uhum, E, A Kelly falou, cada um contou um pouco da sua experiência, e eu contei a minha também, e eu consigo perceber esse fio condutor, que já existia um fio condutor na vida de cada uma. Mas a gente precisava passar por essas camadas, e vamos passar por muitas outras, né, para entender mais dessa nossa essência, porque é ali que tá o nosso prazer e a nossa felicidade, é aquilo que nos complementa, que nos traz alegria, né? Então, que mais que eu falei? Ah, que eu anotei aqui, da questão das potencialidades, uhum, né? Porque nós temos infinitas potencialidades. Veja aí a história da Kelly, meu Deus do céu, a história de cada uma de nós que eu não contei nem metade de tudo que eu já fiz também, né? Então, é, é importante que a gente esteja aberta o tempo inteiro para estes sinais e para estas possibilidades que o mundo, que o universo traz para a gente. Então, a gente termina tendo sempre que pensar nessa questão do respirar, respirar, né? Parar um tempo, não importa. Essa parada e tal, ela não é perder tempo. Ao contrário, uhum. ela traz a É, gente para mais atividade, para mais movimento, para mais atitude, para mais ação. Isso é bárbaro, né? Então era isso, né? E uma coisa que permeia tudo isso, que é a conexão, é o social. A gente precisa desse lugar, desse espaço, né? A gente já viu lá atrás como é que é quando a gente fica. Nós passamos por uma experiência riquíssima, que foi perder um tanto dessa conexão, Uhum. né? E ter que reconstruir novamente. Então, olha como essa conexão é importante, né? O social, né? De estar sempre nesse movimento de estar falando com as pessoas e ao mesmo tempo se ouvindo. Porque no momento que eu estou aqui partilhando aqui das minhas ideias com vocês, eu também estou ouvindo e eu vou sair outra pessoa, né? De tudo isso. Então, era isso que eu Perfeito. queria dizer que aqui. analogia linda. É, Uhum. que E Perfeito. assim, né? E eu vejo também que eu dou risada aqui com alguns comentários de vocês, que eu sou talvez um contraponto, porque eu estou prestes a fazer 62 anos, Não né? parece também. Essa conta não tá batendo também. Também não tá batendo. É, exatamente. então é assim quando vocês falam, né? Ah, então, porque lá na frente eu não sei. Aí eu olho e falo assim, cara, mas eu tô lá na frente, né? E eu Não, tenho, Ah, né? Não, é o lá na frente, que assim, não lá na frente para vocês, né? E eu sim. tenho sei. tanta coisa, né, para construir, né? Tô tendo tantos projetos aqui na minha cabeça que me deixam feliz e que me joga para frente e que Hum, me dá essa jovialidade, né? exato. Projetar é maravilhoso, né? É isso. Obrigada por compartilhar Obrigada, viu? com a gente, viu? A Harumi comentou aqui, enquanto a Viu falava, nada acontece por acaso, as pessoas vêm na nossa vida, às vezes, por um curto período, e elas nos mostram um caminho a seguir, ou no nosso caminho de volta à nossa essência. Estar vivendo no nosso modo consciente e perceber à nossa volta o que precisamos aprender, evoluir e transbordar, respirar a vida. Essa palavra conexão é como um mantra para mim. Que Perfeito. lindo. Ai, perfeito. Obrigada, Armin. Obrigada. Obrigada. Sim. Até copiei É. o texto. A Vilma é toda, Falei. toda linda, né, a Vilma? Sensacional. Ai, gente. Bom, vamos finalizar que eu tenho uma novidade extra para contar para vocês.